Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Quantas vezes você se deparou com um vídeo da famosa rotina de skincare? Adolescentes e adultos que usam produtos milagrosos, que deixam a pele aparentemente perfeita. Uma rotina que inclui 4, 6, 8 produtos para passar no rosto e no pescoço antes de dormir ou antes de sair de casa. Mas o quanto disso é realmente necessário? Manter a rotina de skincare é garantia de envelhecimento saudável? E mais, você saberia dizer o que tem dentro desses frascos? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora e treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes. Um prazer estar aqui. E esse tema, né, eu acho que ao mesmo tempo que dá um frio na nuca das mães de adolescentes, atrai muita gente, pelo interesse mesmo, né, esses tutoriais, esses vídeos que você mencionou, Bruna, nas redes hoje que a gente vê por aí, eles acabam atraindo, pessoas têm muito interesse e ao mesmo tempo amedrontando, né, então eu acho que hoje a gente vai ser muito bem instruído aqui, para a gente saber aonde que a gente está pisando. Quem vai tirar as nossas dúvidas sobre os prós e contras da rotina skincare é a dermatologista Thaís Guerreiro. Seja bem-vinda, doutora. Oi, Bruna. Oi, Camila. Obrigada por me receber. Bom, doutora, eu queria saber primeiro se existe uma idade para a gente começar essa rotina skincare, que nem a Camila falou, que os adolescentes já fazem, né, muito por conta desses vídeos nas redes sociais, jovens que aparentemente não têm qualquer problema de pele, mesmo assim já usam uma grande quantidade de produtos no rosto. Então, tem uma idade indicada para você começar essa rotina de cuidados com a pele? Então, eu diria que não tem uma idade indicada, existe uma indicação clínica, né? Então, se aquela criança ou aquele adolescente começou a ter um quadro que, né, nessa faixa etária mais comum é um quadro de acne, sim, ali tem uma indicação clínica da gente começar a tratar. Mas quando se trata de uma criança ou um adolescente que não tem nada na pele ainda e que está começando a fazer o tal do cuidado com a pele, só por conta dessa influência, né, que as redes sociais hoje exercem sobre eles, quer dizer, essa procura por uma pele perfeita que não existe, aí está errado. Né, a gente estipula que a criança ela comece a ser tratada desde que haja uma causa, uma doença, uma alteração de pele para ser tratada. Thaís, mas essas crianças, por exemplo, ou adolescentes que não estão nesse caso clínico, né, ela pode ter cuidados já com a pele, que não necessariamente tem a ver com utilizar produtos. Seria isso, por exemplo? E que cuidados são esses, se é que existe algum? Sim, essas crianças elas já podem aprender a higienizar a pele, né, com um sabonete adequado e principalmente serem educadas no sentido do uso do filtro solar. Isso é essencial que essa educação já venha desde cedo. E esses produtos que aquela rotina que eu não entendo porque eu não faço, então eu poderia até dar exemplos aqui, mas eu vejo, né, assim, primeiro esse produto, depois outro produto, porque enquanto bota as coisas gostosinhas, aí tem um que você passa no rosto, é uma delícia, aí põe o pepino, isso eu até olho e falo, tá gente, tudo bem, uma bolsinha nos olhos, mas esses produtos, quais são os produtos que a gente, assim, tem que tomar cuidado ou que são liberados? Então, os produtos, o que é liberado, na verdade, são produtos que são adequados para aquela faixa etária, né? Mas existe uma preocupação muito grande hoje, exatamente com essas rotinas longas, né? Então, a criança quer passar o sabonete, a loção tônica, o sérum, o filtro solar, a maquiagem, depois à noite tem toda uma outra rotina muito mais complicada do que qualquer adulto. A gente precisa levar em consideração duas coisas. Essas crianças, esses adolescentes, eles têm a pele, a estrutura da pele deles é diferente da de um adulto, né? Eles têm a pele mais fina,
é uma pele cuja barreira de proteção ela é menos eficiente. Então, são crianças que são indivíduos, né, que são mais vulneráveis ao aparecimento de alergias, de irritações. Mas tem um outro ponto que é muito importante, que existe um conceito, que é o conceito dos disruptores endócrinos, né? O que são os disruptores endócrinos? São substâncias que são exógenas ao corpo humano, quer dizer, elas não fazem parte do corpo humano, que existem numa gama muito grande de produtos ao nosso redor. Então, estão desde produtos de substâncias são usadas em indústrias, até substâncias que são presentes naturalmente em plantas, e que são substâncias que são capazes de alterar o eixo hormonal de um indivíduo. Então, o que é isso? São substâncias que são capazes de alterar a secreção, a produção, o metabolismo ou até mesmo a excreção de hormônios do nosso corpo humano, seja da criança, seja do adulto. E essas substâncias, elas estão presentes em alguns produtos cosméticos, produtos farmacêuticos e produtos que, então, essas crianças, esses adolescentes passam a entrar em contato. Demora, tem um tempo para ter esse efeito no corpo, né? Na inibição, por exemplo, de secreção de hormônios? A pessoa tem que usar por muito tempo para ter esse efeito? Então, a capacidade de alteração dos disruptores endócrinos no corpo humano é uma coisa muito difícil de se estudar, né? Os estudos que são conduzidos, eles são difíceis de serem aplicados. Mas o que a gente entende hoje? Que essas substâncias, quanto mais precocemente elas são introduzidas na vida daquele indivíduo, mais consequências ela vai ter. Geralmente leva algum tempo, sim, para que isso aconteça, mas o que a gente está vendo é que essas crianças estão entrando em contato com essas substâncias cada vez mais cedo. Tem um estudo que fala, inclusive, de disruptores endócrinos que o bebê entra em contato quando a mãe faz uso de um produto. Então, quer dizer, essa criança, esse bebê está sendo exposto desde antes de nascer, né? E isso vai ter consequências como são supostas consequências, tá? Porque isso a gente não tem trabalhos científicos ainda que possam comprovar, porque essa comprovação ao longo dos anos é difícil, né? Como eu disse, são substâncias que estão no nosso meio externo. Como é que a gente vai comprovar que foi única e exclusivamente aquela substância que causou uma puberdade precoce, uma síndrome dos ovários policísticos, o próprio câncer de mama, nos meninos, nos homens, o câncer de próstata, a diminuição, né, o mau desenvolvimento dos genitais masculinos. Então, assim, entende-se que isso leva um tempo para acontecer, mas qual é esse tempo a gente ainda não sabe. Thaís, tem diferença da maquiagem para esses produtos de skincare? Porque a maquiagem, eu me recordo que a gente sempre usou. Tinha até algumas, tinham menos quantidade direcionadas para as crianças, mas a gente usava. E hoje eu vejo que a maquiagem também ela é muito utilizada. E eu não sei o que mais me amedronta, se é a maquiagem ou se são os produtos de skincare. Eu acho que precisa se amedrontar com os dois, viu, Camila? Porque, como eu te disse, essas substâncias, elas estão presentes numa gama muito grande. Um exemplo de disruptor endócrino são os fitalatos, né, uma classe de substância. Elas estão presentes, por exemplo, nos esmaltes, né? Que além de maquiagem, essas meninas estão super gostando de fazer unha, além de outras coisas, unha de gel e etc. Então, eu considero o risco igual para maquiagem e produtos para cuidado da pele. Você, ouvinte, saberia dizer do que é composto o produto que você usa ou já usou na rotina skincare? O Band News Informa está conversando sobre isso com a dermatologista Thaís Guerreiro. Doutora, justamente sobre isso, que dica você pode dar na hora de fazer a leitura de rótulos desses produtos dermatológicos? Tem algum ingrediente ali, alguma substância, algum composto que acende um alerta na pessoa que faz a rotina skincare?
Como eu comentei, os fitalatos são um grupo de substâncias que estão muito presentes, que são disruptores endócrinos, e eles estão muito presentes em esmaltes, em shampoos, em condicionadores. Eles estão presentes em outras substâncias que são da classe dos plásticos também. Um exemplo que é clássico, mas que hoje em dia as pessoas já estão mais alertas, são os parabenos. Né? Os parabenos estão presentes em vários produtos da indústria farmacêutica e são considerados disruptores endócrinos, mas esses são substâncias que, quando a pessoa lê ali o rótulo, fala, opa, contém parabeno, né? Já começaram a ter uma consciência um pouquinho maior. Existem, por exemplo, os fitoestrógenos, né? Esses não estão em rótulos, porque essa é uma substância que está presente na soja. Você fala, puxa, soja é uma coisa, né, natural, é planta, tá tudo bem, mas são substâncias que mimetizam a ação dos estrógenos. Thaís, e falando praticamente, o Conselho Regional de Medicina intervém nessas quantidades das redes sociais de pessoas que ficam indicando, ou isso não cabe a eles, eu não sei. Né, pessoas que nem sabem o que estão passando direito, influencers, existe uma fiscalização em cima disso ou não? Olha, Camila, se existe, eu nunca vi, sabe aquela história? Se existe, eu desconheço, porque não, assim, exatamente, esses influencers, eles prescrevem, né, à torta e à direita na internet, e isso não é punido, quer dizer, não tem nenhum tipo de fiscalização. E entra como rotina, né? Elas colocam não como necessariamente fazendo uma propaganda, né? Exato. Eu vou compartilhar com você o que eu faço, né? Mas aí que tá, essas crianças, esses adolescentes, eles são super, perdão do trocadilho, influenciados mesmo por esses indivíduos. Cuidar da pele nem sempre exige gastar centenas de reais com produtos dermatológicos. Mas não é isso que as redes sociais ensinam. O Band News Informa abriu espaço para discutir os limites da rotina skincare e questionar a maneira como a gente tem cuidado da nossa pele. A nossa convidada é a dermatologista Thaís Guerreiro. Ainda falando sobre os mais jovens, doutora, a rotina skincare pode favorecer aquelas crianças e adolescentes que têm problemas com acne? E aí imagino que valha sempre seguir um acompanhamento médico, né? Sim, não, claramente, né? É isso, o indivíduo, o adolescente, ou a criança, o pré-puber que já começou a apresentar um quadro de acne, ele tem indicação precisa de ter uma rotina de cuidados com a pele. Obviamente, prescrito por um médico, mas com produtos que sejam adequados, como eu falei, para aquela pele que é uma pele mais sensível, cuja barreira cutânea é mais vulnerável, né? Ela é menos eficiente. Então, são produtos que às vezes até são usados também no adulto, mas que são adequados para aquela faixa etária. E aí, aproveitando isso que você falou de ser uma pele um pouco mais sensível mesmo, né? Essa esfoliação que também ensinam em vídeos pode prejudicar a pele dos adolescentes? Pode super. Olha, a gente vê que até no adulto, né, assim, a esfoliação frequente da pele, ela não está indicada, ela está indicada em alguns tipos de pele com uma frequência assim, não maior do que uma vez por semana. Agora você pega e transporta esse hábito para uma pele que é fininha, que a camada de queratina, que é a camada de células mortas da pele, não é espessa, que não precisa desse tipo de terapêutica ou de tratamento. Isso vai causar consequências não só do ato em si, mas na hora que esse indivíduo, esse adolescente, for aplicar uma outra substância. Então, vamos dizer que ele fez uma esfoliação, mas que não foi indicada, e vai usar um creme que foi prescrito pelo dermatologista, aquele creme prescrito pelo dermatologista pode ter uma reação não esperada, né? Por quê? Porque aquela barreira cutânea já não está íntegra. Thaís, e a gente imagina, né, que isso aconteça mais com as meninas do que com os meninos, mas os meninos também
tem que tomar esse cuidado com a pele, essa pele limpa de lavar o rosto e do protetor solar, isso é importante que aconteça. E tem alguma diferença entre eles, se algum menino, por exemplo, gostar de passar alguma coisa, se sentir confortável? Não, em geral, não existe uma diferença muito grande entre a pele da menina e do menino adolescente. Eles podem e devem, como você disse, as meninas elas já vêm com vontade. Na verdade, as meninas eu tenho que brecar. Falar, você só usa isso e isso. Os meninos eu tenho que falar assim, pelo amor de Deus, usa isso e isso. Mas eles têm uma pele de estrutura muito semelhante e devem. Com relação à acne especificamente, existe uma tendência da acne ser mais inflamatória nos meninos. Então, às vezes, a gente precisa de cuidados um pouco mais intensos com os indivíduos do sexo masculino. E no seu consultório, você tem visto casos de reações a esses produtos de skincare nos jovens? E até em adultos, né? Sim, eu tenho recebido cada vez mais pacientes que vinham usando, ou que a mãe traz porque, olha, usou isso, aconteceu isso, eu trouxe aqui para você conversar com ela ou com ele, para, né, orientar essa rotina de cuidados com a pele. Então, o que eu tento fazer no consultório é realmente, elas gostam, elas têm esse apelo, né, da internet, às vezes vem com nomes de produtos que nem eu conheço, tem que estudar para entender, porque a marca X, a linha de não sei quem, principalmente a alergia, né, que é a dermatite de contato do tipo irritativa, que é o exemplo mais clássico de uma dermatite de contato do tipo irritativa é a aplicação de um ácido na pele, quer dizer, uma irritação direta da pele pelo uso daquela substância. Thaís, e o grande problema também é que acho que as meninas, elas entram numa fase hormonal que já tem também muita diferença, né, e elas vão chegando a conclusões de que se a pele dela é oleosa, se é seca, e deve ter uma variação, né, com a produção de hormônio, tudo, ou de partes, por exemplo, do rosto ou do corpo, às vezes tem uma parte, né, não sei se pode acontecer isso, uma parte mais seca, uma parte mais oleosa, então essas orientações fazem total diferença, né, num momento. O ideal seria que essas pessoas tivessem realmente uma consulta para ter um tipo de orientação, né, porque às vezes existe, a testa é muito oleosa, mas a bochecha não sei se existe isso, mas assim, e tem essas variações hormonais que podem, que tem já uma diferença no mês, e eu não sei se esses produtos também podem potencializar isso, essa variação, por exemplo. Não, sim, totalmente, né, então assim, é muito comum a gente ver aquela pré-adolescente ou até mesmo adolescente tendo um quadro de acne inflamatória, mas que a pele não é extremamente oleosa, porque não necessariamente as coisas acontecem juntas, essas duas coisas, né? Então você pode ter um quadro de muita inflamação da pele, uma acne super inflamatória, mas que a pele não tem uma oleosidade tão exuberante. E aí o que acontece? Elas vão lá e falam, eu preciso de coisa para pele oleosa, porque eu tenho acne. E passam e ressecam mais a pele, não resolve a acne inflamatória, desencadeiam agora, às vezes, essas reações irritativas, então precisa de uma orientação. E essas alterações ao longo do ciclo também acontecem, né? Então, não é raro eu ter que orientar a menina, principalmente, que começa a ter o ciclo hormonal, o ciclo menstrual, a usar um produto uma época do ciclo, aí uma semana antes da menstruação, que é quando a pele costuma piorar na maior parte das pessoas, trocar esse produto, substituir por outro, quer dizer, existe uma variação mesmo ao longo do mês ou dos meses. Você comentou dos ácidos, né, doutora? E é engraçado, fazendo uma pesquisa rápida na internet, você acha artigos do tipo 6 ácidos para você usar já. Como se fosse nada, né? E a gente está falando aqui de um ácido, ele tem uma influência na nossa pele muito forte. Então, se você puder explicar aqui os riscos, né, de você usar assim de forma indiscriminada um ácido, o que ele faz na nossa pele? Então, os ácidos, né, que os ácidos mais comuns que a gente acaba prescrevendo na rotina são os derivados do ácido retinóico, a tretinoína, o ácido glicólico. Eles têm a capacidade de fazer uma decapagem mesmo da pele, né, diminuir a espessura da pele, e aí lembra que eu já falei que a pele dessas crianças, ela não é espessa, ela é normalmente mais fina.
Eles vão fazer um estímulo de colágeno, mas na pele de uma criança e de adolescente a gente não precisa desse estímulo de colágeno, e eles têm como efeito colateral uma capacidade irritativa por si só, pela substância. Ela tem um pH mais ácido que o da pele, portanto, ela é uma substância irritativa. E aí você pode ter desde leves irritações até quadros graves. Recentemente aconteceu bastante, mostraram bastante nas mídias o caso de uma adolescente americana que usou um creme à base de ácidos no contorno dos olhos e ela quase perdeu a visão, né? Porque tem uma absorção, porque provavelmente deixou entrar esse produto dentro do olho e ela quase perdeu a visão. Quer dizer, então assim, não é bobeira. Muito bem, quero agradecer demais a entrevista com a dermatologista Thaís Guerreiro, tirou nossas dúvidas sobre benefícios e malefícios da famosa rotina skincare. Doutora, obrigada, viu? E até uma próxima. Obrigada, Thaís. Obrigada a vocês. O quão saudável é uma criança imitar a rotina de skincare que viu em uma rede social? O Band News Informa recorreu à psicóloga e colunista da Band News FM, Roseli Saião, para responder essa questão. Sabe, gente, o mundo adulto sempre foi motivo de muita curiosidade das crianças. Por isso, muitas brincadeiras infantis têm a ver com a imitação, uma experimentação do mundo adulto, né? Na vestimenta, na maquiagem, essas coisas, mas como brincadeira, apenas como brincadeira. Criança cuidar da pele não faz o menor sentido. Quer dizer, não faz sentido para a criança, mas faz sentido para o mercado do consumo. É só por isso que existe isso que chamam de tendência. Como assim tendência de criança? Só deve cuidar da pele a criança que tem algum problema, alguma doença de pele, nada além disso. As crianças vão deixar de ser crianças. Aliás, elas já têm feito isso faz um certo tempo e com a nossa anuência, com a nossa colaboração. Então, vamos parar de jogar dinheiro fora e prejudicar, né, os nossos filhos. Eles são crianças. Criança precisa ter infância. E não é tratando da pele que a criança vai ter infância. Ao contrário, né? Ela perde muito da infância quando ela entra nessa chamada tendência de tratamento e cuidado da pele durante a infância, que vai até os 12 anos, mais ou menos, viu, gente? E sem essa de pré-adolescente. Camila, acho que a mensagem que fica aqui é importante a gente ter parcimônia, né? Equilíbrio naquilo que a gente faz para cuidar dos nossos filhos, das crianças e da gente também. Pois é, Bruna, eu acho que isso é fundamental. A Roseli foi muito enfática, né, no que é para as crianças fazerem, no que não devem, mas eu acho que a gente também tem que sempre se enxergar um pouco, sabendo disso tudo, hoje aqui no programa escutando médicos, pessoas que entendem sobre isso, ver quais são os exemplos que a gente também dá, né? Então assim, hoje as mulheres querendo fazer tantas intervenções e de repente cogitando dentro das próprias casas que se a filha começar mais cedo, né, isso pode ser interessante para a gente tomar cuidado para esses exemplos, já que hoje esse acesso está tão assim. Então, acho que a gente tem que parar, pensar e sempre reavaliar as nossas posturas. Quem não quer envelhecer bem? Em grande parte, isso depende daquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo ao longo da vida. A sua alimentação tem prejudicado ou ajudado você a envelhecer bem? O Band News Informa recebe agora a nutricionista Cristiane Verotti para falar sobre isso. Cris, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao programa. Olá, Bruna. Olá, Camila. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer e uma honra estar com vocês. Legal, Cris. Bom, de maneira geral, vamos falar aqui sobre alguns alimentos que prejudicam a saúde da pele? Sim, olha, os alimentos mais nocivos para a pele são os alimentos que mais inflamam, né? Então,
não só para a pele, como para qualquer tecido, outro tecido corporal, alimentos muito ricos em açúcar, em gordura, álcool, alimentos processados, excesso de cafeína e baixa hidratação, né, que também é muito importante, são os fatores nutricionais que mais corroboram para diminuir a elasticidade da pele e não combater, né, os radicais livres, que é uma coisa muito importante quando a gente fala em pele. Cris, você falou da hidratação, é fundamental isso da hidratação, né? Porque a gente sabe que, obviamente, também mexe muito com o intestino, mas acho que aí o intestino também acaba trazendo muitos resultados para a nossa pele, né? Então, assim, a hidratação, a gente imagina que esteja ao alcance da maioria das pessoas, né? E ela acho que é uma atitude que faz muita diferença para a saúde da nossa pele. Sim, certamente. A pele ressecada, né, desidratada, ela tem uma elasticidade muito pior. E assim, Camila, as pessoas acham que tomam água na quantidade suficiente, mas de uma maneira geral, até atletas são hipoidratados, sabe? Atletas que prestam atenção, né, na quantidade, na ingestão hídrica, tem que tomar muito cuidado. Então, assim, o ideal, né, falando em quantidade, é de no mínimo 30 ml por quilo. Tá? Então, uma pessoa que pesa 60 quilos, uma mulher, ela tem que tomar no mínimo 1.800 ml de água, né? Pode ser outros líquidos também, mas desde que sejam chá claros, né, ou até suco de frutas, mas elas têm que tomar no mínimo essa quantidade. E eu não estou falando em dias assim, que faz muito calor, que a gente tem que melhorar ainda a hidratação, porque perde muito líquido através do suor, ou também de atividades físicas extenuantes. Isso eu estou falando de um geral. Para o intestino é fundamental, não adianta só comer fibra e não hidratar. Enfim, a água é fundamental. No começo você falou sobre essa inflamação. Alimentos que causam inflamação são os que acabam acelerando, né, esse processo de envelhecimento para a pele. Mas a gente está falando aqui de um consumo excessivo desses alimentos, ou assim, a partir do momento em que você tem o açúcar do café ali todos os dias, né, consumindo aquilo, isso já vai favorecer esse processo inflamatório? Tem um meio termo não é aí? Assim também, Bruna, porque a gente pode compensar, né, de algumas formas. Por exemplo, o açúcar, por si só, ele é um alimento de alto índice glicêmico e o excesso dele, sim, vai ser prejudicial. Mas a gente sempre pensa, né, numa alimentação como um todo, né? Então, assim, por exemplo, você tomar um café, comer uma fruta, um pão integral ou um pão, né, com geleia, colocar outros alimentos saudáveis juntos, sabe, umas sementes. Então, assim, você não está deixando a tua refeição como um todo inflamada, né? Vamos dizer assim, uma alimentação prejudicial, porque você está pensando nela como um todo, né? Não dá para a gente pensar em alimentos isolados só. Mas alguns alimentos, como você falou agora do açúcar, mas eu vou falar para você dos alimentos processados, por exemplo, que esses são sim um problema, não para a saúde da pele, mas como um todo, né? O que são alimentos processados? São aqueles congelados ou os embutidos, que tem muito sódio, conservante, aromatizante, acidulante, tudo aquilo que não é saudável. Então, carnes processadas, por exemplo, ela é cancerígena, tá? Isso daí a Organização Mundial da Saúde já definiu há muito tempo e a gente tem que evitar. E assim, o consumo deve ser de, no máximo, 1 a 2 vezes por semana desses alimentos. É o que eu falo, é um alimento super processado que eles vão ter muito sódio, além de gordura, e o excesso de sódio também prejudica a pele por desidratação, o excesso de gordura é mais inflamatório, e fora todo aquele resto que eu falei para vocês. E me explica uma coisa, Cris, a gente quando fala de a hidratação, a qualidade da hidratação, a gente estava conversando há um tempinho com a dermatologista, e falando principalmente de adolescentes, e você falou aqui dos 30 ml por quilo, né? Uhum. Eu acho que os jovens, eu não sei, pode ser que eles tenham alguns mais atenção, outros menos, mas eu acho que se a gente é difícil cuidar da nossa hidratação, cuidar da hidratação deles, então às vezes é mais difícil ainda, e a gente acha que não percebe tanto porque é uma pele, não sei se é isso, mas é uma pele muito jovem, enfim, mas eles também têm que prestar muita atenção para ter uma pele boa, para ter uma pele bonita, com a ingestão de água também na adolescência, nesse período.
Sim, não, é essencial, mesmo porque a elasticidade da pele, ela é bem melhor na adolescência, de fato, mas existem outros problemas, né, de acne, né, tem alguns adolescentes que desenvolvem rosácea, e assim, evitar até as manchas, enfim, com uma alimentação saudável, vai ajudar muito nesse sentido. E quando a gente fala de acne, por exemplo, muitos alimentos, sim, corroboram para a formação de acne. Alimentos gordurosos, os alimentos processados, e até assim, suplemento, whey protein, a gente não usa para quem tem acne, porque já é muito bem elucidado na literatura que ele aumenta, sim, principalmente o whey protein concentrado, aumenta a incidência de acne. Entendi. Nesse caso, então, é tão importante isso, né, Cris? Porque quando a gente fala, assim, eu vejo menos em meninas isso, porque a gente vê muito aquele trabalho aquela coisa de skincare, de maquiagem em meninas. Em meninos a gente não vê, mas a gente vê muitos adolescentes querendo ficar fortes, querendo se suplementar, né, com esses whey proteins, com proteína. Então, realmente, se ele já tem também um problema de acne, simplesmente pegar do amigo, do colega, ou às vezes até de alguém dentro de casa, e tomar isso, pode ser que potencialize mais ainda a acne dele, né? Com certeza, com certeza. E a mesma coisa aqui também é moda, né? O whey protein com pasta de amendoim, por exemplo. O amendoim, né, ele é rico em gordura. E aí também tem que ser controlado. Então, não é pegar receita de bolo, tem que consultar um nutricionista para ver o suplemento mais adequado quando necessário, né, Camila? Porque vamos também combinar aqui que está muito exacerbado o uso de suplementos e muitas vezes a gente consegue todas as necessidades através da alimentação e suplementar quando a alimentação não dá conta, entendeu? Por que o chocolate pode favorecer o surgimento de espinhas? Olha, o cacau também, ele é um antioxidante super importante, mas ele é rico em gordura, mas vai a gordura do chocolate também, né? Por exemplo, o chocolate branco, ele é adicionado de manteiga de cacau, né, que é super gordurosa. Então, o alimento é muito gorduroso e isso propicia a formação de acne. A nutricionista Cris Verotti é a convidada do Band News em Forma para falar sobre alimentos que trazem saúde para a nossa pele. A gente falou sobre o que evitar, Cris, até agora. E quais são os alimentos que ajudam a ter uma pele saudável? Quando a gente pensa em envelhecimento como um todo e da pele também, a gente pensa sempre em combater radicais livres. Como a gente combate os radicais livres? É com antioxidantes, entendeu? Não tem outra forma. Lógico, né? Uma vida saudável, um sono adequado, atividade física regular e a ingestão hídrica também, né? O consumo de água adequado, todos ajudam muito, né, a combater os radicais livres. Mas os antioxidantes, que são os flavonoides, os carotenoides, vitamina C, vitamina E, selênio, ômega 3, tudo isso ajuda muito a combater o envelhecimento da pele. E isso tudo tem numa alimentação saudável. A gente pode exemplificar um pouco, né? Não falar esses nomes difíceis, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em flavonoides, a gente pode pensar nas frutas vermelhas, né, que são acerola, morango, amora, açaí, cereja. Os carotenoides, que eu falei também, eles são mais fáceis de saber, né, o beta-caroteno, a gente já pensa em tudo que é amarelo, laranja ou também vermelho, né, tipo o tomate, né, que tem muito licopeno, que também deixa de ser um carotenoide, a abóbora, pimentão amarelo, pimentão vermelho, a laranja, cenoura, mamão, vitamina C, a gente pensa bastante em frutas, né? Laranja, abacaxi, limão, maracujá, enfim. O selênio é de extrema importância também, porque ele é muito responsável pela firmeza e a elasticidade da pele. Tem nas frutas oleaginosas, que são nozes, né? Castanhas, amendoim, pistache, mas existe uma quantidade para consumir também. E a vitamina A, junto com a vitamina E, é muito potente, porque ela pode, inclusive, ajudar no combate, né, do câncer de pele, que é também um problema mega importante, né? Muito bem, quero agradecer demais a entrevista com a nutricionista Cristiane Verotti, que deu várias dicas práticas para a gente cuidar melhor da nossa pele por meio da alimentação. Cris, obrigada, viu? Até uma próxima.
Obrigada a vocês, foi um prazer. Obrigada, Cris, foi ótimo. Obrigada, Camila. Tchau, tchau. Camila Hirsch, hora de ir embora. Quem quiser treinar com você, como é que faz? E ficar com a pele bonita, né, Bruna? Brilhando. É só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Boa semana para você, Bruna, e boa semana para todos os ouvintes. Ouvintes, vocês podem acompanhar as outras edições do Band News em Forma no site bandnewsfm.com.br, tem a playlist no YouTube e o nosso perfil Band News em Forma no Spotify. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.